Cara, vocês começaram falando aqui assim, ó, você não é herdeiro, né? E eu acredito que todos aqueles que começaram um negócio próprio, ninguém começou grande. Ninguém começou grande. O contexto que eu vim, Sim. ou às vezes de falar minha mãe, né? Minha mãe sempre quis cobrar assim, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa ir, senão você não vai ser ninguém. E aquilo, cara, vai formando, vai formando no seu inconsciente. Você, às vezes você fala, pô, não fiz nada disso. Recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, eu mandei uma mensagem para aquele gerente. Falei, pô, cara, aquela palavra me feriu, mas ela me fez crescer. Que eu comecei a analisar, eu falei, pô, cara, todo mundo na vida tem algo a agregar na vida de alguém. Vamos atrás, vamos bater de porta em porta, vamos achar as oportunidades, e a gente conseguiu superar. Mas foram períodos desafiadores. Cara, mas é assim, ó. Você só sabe se vai dar certo se você tenta. Saber também pra onde você quer ir, né? Se você perguntar pra muita gente, é assim, ó. Eu sei onde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Galera, já vamos com aqueles recados importantes. Curte, se inscreva e compartilha. Tá sendo feito tudo com muito carinho pra entregar o melhor conteúdo pra vocês, então reciprocidade, né não, Lucão? Você tá doido, meu jovem? Tá firme? Sempre bem. 12 firme por 8. Forte. Tranquilinho, pressãozinha controlada. Maneiro, tranquilo. Acima do ótimo hoje. Sim, Nossa excelentíssimo, senhora. né, galera? Espetacular, meu jovenzinho. Aquele recado importante que a gente fala Qual? junto, que a galera... Aquele lá. De sempre? De sempre, que a galera já vai Então completando a frase. Que beleza, que legal, se inscreva no canal. É o que o Japa falou. Curtir. Vamos lá. Tem que pagar alguma coisa? Não. A unha encrava? Não. Não, dói a barriga. Não dói. O cara casa. Não. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Tem que curtir, tem que se inscrever. Gostou, curte, não gostou? Curte também, manda isso pros aí. amigos, pros inimigos. Isso pra você não vai fazer tanta diferença, mas pra gente vai, né, Lucão? Faz muita diferença. Aqueles feedbacks, a gente tem que agradecer a galera que tem sempre falado com a gente, mandando no WhatsApp, nos comentários, no Instagram, no direct. Um beijo pra você. E vamos lá, meu jovenzinho, pra gente iniciar com o nosso professor. Antes da gente iniciar, vamos falar de quem, meu jovem? Quem é, Lucão? O nosso Pablo Picasso do varejo de São Paulo. É o Luizinho da Perfitubos que faz essas maravilhas, meu jovem. Tanto a reforma quanto os equipamentos, meu jovenzinho. Ou seja, ele só não faz a roupa e os calçados. Por enquanto. O resto... Por enquanto, que o cara é desenrolado. Então a gente tem que falar, pra você que tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, ou tem uma loja de confecções e quer colocar calçados, ou não tem loja e quer começar com isso também. Para você que não sabia por onde começar, acabamos de dar o caminho das pedras. Então o Luizinho da Perfitubos, meu jovem, ele faz toda essa parte de equipamentos e reforma. Dá uns exemplos pra galera aí. Galera, ele já trabalha com algumas das melhores lojas de São Paulo, que são a Timax, It's Fashion, Paulistana, Melone, KLK, Viva Mix, Viva Modas, e ele é responsável por toda essa parte de equipamento. Então, mesas de valorização, araras para confecção, bancas de calçado, tudo que vai valorizar ainda mais o seu produto e deixar ele com a melhor exposição e mais bonito, o Luizinho faz. E caso você queira desenvolver algum equipamento exclusivo, ele também cuida, ele também consegue te atender com essa demanda. Então, toda a parte de reforma de loja e de equipamentos, o Luizinho é responsável, ele vai conseguir te ajudar. Ou seja, o cara é um showman. E fala que veio do podcast Correndo para não Morrer Devendo que tem desconto. Porque se não tiver, a gente puxa a orelha do Luizinho. Inclusive, a gente acabou falando aqui de algumas coisas, mas até aquela parte de exposição de perfume, brincos, bijuteria, ele também tem lá, ele desenvolve para você. Ou seja, pensou em exposição de produto, pensou no Luizinho. Entrega a chave da loja pra ele que ele vai desenrolar, né, meu jovem? É o Luizinho da isso Perfitubos. aí. E vamos lá apresentar o professor de hoje. Recado importante, papel e caneta na mão, que a aula vai começar, hein, galera? E eu vou apresentar o nosso professor de hoje. Solta a braba. Estamos recebendo hoje aqui o esposo da Juliane e pai da Isabelle e do Miguel. Ele é sócio-diretor da empresa Tório Geradores,
uma empresa focada no mercado de locação de geradores de energia silenciados e que possui como clientes grandes e conhecidos nomes do nosso mercado, como McDonald's, Calunga, Itaú, Mercado Livre e entre alguns outros. Ele possui 20 anos de experiência na área de energia, é formado em administração de empresas, com pós em gestão de vendas pela Mackenzie e MBA em gestão estratégica econômica em negócios e serviços pela FGV. Nossa senhora, hein? Tá doido, velho. Senhoras e senhores, com vocês, Rogério Berlato. Bem-vindo! E aí, meus amigos? E aí, Rogerão? Gratidão, irmão. Firmeza? Agradeço a oportunidade. Quem vê um currículo desse fala, o cara é bom, né? O cara não é bom, o cara é ótimo, né, velho? Muito bom. Tá lascado. Eu que não corro não, que eu vou morrer devendo. Eu que não dou meus pulos, né? Só você Mas sabe, agradeço aí a né? oportunidade aí. Prazer estar com vocês aqui nesse estúdio top. Pô, a gente Obrigado aí, o agradece, Lucas aí já é cara. amigo de longa data. Conhecendo o Japa hoje. Pode ser Japa, né? Pô, Japa. é Japa, pode não, é Japa. Japa. É isso aí, Japa do Paraguai, né? É boliviano. Pra quem não sabe, é verdade. Ele não tá Chileno. mentindo. Mas obrigado aí pelo convite. É um prazer Tamo estar aqui com junto, vocês irmão. aí, meus amigos. Que isso, cara. Uma A gente, honra a aí. gente que agradece. E como você já falou, a gente se conhece já alguns... de outros carnavais aí, né, Geraldo? A Outros gente carnavais. jogou bola junto há muito tempo. Rogério é meu pato, ele fala que não, mas ele é meu pato no futebol. Há controvérsias, né, Rogério? Ô, cara, na verdade, assim, ó. Que eu já ganhei do Lucas no futebol. Não tá escrito. Não tá escrito, tá escrito. E o que eu já apanhei do irmão dele, Também não tá escrito. e o que eu já pus o Pimenta lá pra correr atrás de mim, não é brincadeira, Isso né? também é verdade. Você apanhou tanto do irmão Já dele apanhei. que leva sequelas até hoje, né? Cara, acho que faz 13 anos, uns 13, 14 anos atrás, eu lembro até hoje. Fui subir pra cabecear com ele, ele me deu uma deslocada. Uma zagueirada. E a hora que eu caí meio que em cima da perna e acho que é L5. Deu uma lesionada. Até hoje eu sinto. Lembra dele ainda. Até hoje eu lembro Obrigado, dele. Rodrigo. E Valeu. lembro com amor, viu, Rodrigo? Um beijo, né? É, um beijo pra você. Cara, te agradeço por esse tempo. A gente comenta em todos os episódios, cara. Vocês, nossos convidados, que são os professores aí, que a gente sempre fala, dispor do tempo, que é o nosso bem mais importante, que nós acreditamos nisso hoje, né? Que vale muito mais do que dinheiro. De estar aqui compartilhando a sua história de vida, um pouco da experiência com a nossa galera aí, com a nossa audiência, é sensacional. Então, de coração, te agradeço. E eu sei que um pedaço da sua história, e é o que a gente estava falando até lá offline, você não nasceu herdeiro e você tá aqui hoje, igual você falou, você tem que correr muito para não morrer devendo. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a galera, para a gente dar o pontapé inicial aí, explicasse um pouco para a galera hoje, nos dias atuais, como funciona a Tório, para nossa audiência, que é muito do ramo do varejo, então de calçados e confecções, até para eles entenderem como funciona um pouco da sua empresa hoje, um pouco do que você faz no dia a dia. Comenta um pouco para a gente, Rogério. Cara, o termo aluguel de geradores Sim. é usado para facilitar na compreensão, né? Porque é o produto e é o que a gente faz. Mas, na verdade, tem toda uma engenharia de serviço por trás, porque você acaba sendo a concessionária de energia de alguns clientes. De outros clientes, você é o backup de energia. De outros clientes, você acaba fazendo o evento, né? Então, o gerador ele tem várias aplicações e a gente usa o termo aluguel para poder entender, né? Mas, na Fica verdade, é um fornecimento de energia porque, cara... Hoje nós estamos aqui fazendo uma transmissão e estamos cercados de luzes aqui, né? Então, a energia é fundamental para todo o negócio, né? E o gerador, para todos os tipos de demandas de mercado e necessidades, ele é muito útil. Desde eventos, hospitais, indústrias, casamentos, backup de energia, porque tem regiões que tem uma certa... chama final de rede, tem muita oscilação de energia. Se você olhar ali em Cajamar, em Extrema, em Minas, é um polo logístico muito grande, né? Mas lá tem uma dificuldade, que é ser final de rede. Então, a oscilação de energia também é constante. Então, os geradores entram para essa necessidade. E aí é onde entra esse backup de energia que você comenta. Ou backup ou fonte principal, né? Por exemplo, o varejo, né? Vocês atuam no varejo. Eu não sei... como chama aquela indústria de calçado que ela é bem tradicional, cara, de sapato masculino? Como chama? Ferracini?
Não. É uma loja. Dipolini? Dipolini. A Dipolini uma vez inaugurou uma loja ali na Moca. Tá. Passando ali na Alcântara Machado, antes Perto do McDonald's ali naquela região. Aquela loja da Dipolini, a gente colocou um gerador nosso, porque na época eles deixaram a loja pronta e a concessionária de energia não tinha ligado ainda. Então o gerador alimentou a loja por um período ali até que a concessionária de energia instalasse a definitiva, né? Então eles usaram o gerador um período. É muito mais caro, porque tem o consumo de combustível, mas na época, para inaugurar a loja já está tudo pronto. E o varejo usa muito isso. E aí no varejo, é um mercado que a gente atende muito, né? E é muito nessa questão de quando inaugura a loja, ou às vezes também em algumas regiões de comércio, a galera recebe um comunicado da concessionária que vai ter interrupção de energia para manutenção naquele dia. E aí a gente desloca um caminhão em cima do gerador, né, e deixa lá dia fixo. Então, a galera, às vezes, em muitos lugares que eu vou, fala assim, eu trabalho com aluguel de geradores. Então você faz evento adoidado. Né? Então a galera associa muito o gerador exato. Na minha cabeça ao evento. E, cara, então... e tudo que a gente faz demanda o gerador. Por exemplo, a emissora de TV. Quando você vê uma transmissão de futebol ao vivo, ou você vê um reality show ao vivo, muitas vezes eles não estão usando a concessionária de energia. Você lembra antigamente quando a gente estava assistindo TV? Não sei se é da época de vocês, né, meu? Aí vai entregar a idade. Mas saía do ar, a televisão ficava chuviscando. Sei. Provavelmente naquela época era assim, ó. Os caras estavam na concessionária de energia e não existia e aí caiu a energia na ocasião e não existia tório no mercado para dar um suporte. Então hoje muitos programas ao vivo é pelo gerador. E como que funciona, cara? Tem o gerador principal trabalhando, tem o segundo de backup trabalhando em vazio com esse daqui. Eles estão interligados e tem mais um terceiro que está de stand-by ali, parado. Caramba. Então, se essa máquina falha, essa daqui automaticamente assume, sem queda. Você não vê oscilação. Por isso que a gente nunca mais vê oscilação na energia da televisão, né? E aí, depois, se esse primeiro falha, esse assume e o terceiro ele liga simultâneo com esse daqui. Aí fica trabalhando em vazio também. Então, hoje, qualquer mercado, UTI de hospital, nos hospitais, condomínios. Condomínio tem elevadores, né? E aí caiu energia. Parou o elevador lá no meio, você não pode esperar a energia voltar. Então, alguns compram e a maioria, e é uma tendência hoje, né? A maioria parte para o aluguel. Então, vários negócios hoje, cara. Vários negócios onde entra o gerador. Então, o mercado ele é muito amplo. Tem regiões lá em Manaus... Então, que é isso que eu ia perguntar. Você está atendendo o território nacional completo? Território nacional. Tem mercado que a gente nem participa ainda porque é muito grande. Por exemplo, lá em Manaus. Né? Em Manaus tem cidades que é alimentada por gerador. Cidades que é alimentada. Não tem energia definitiva, não tem linha de distribuição, que é o que a gente vê. Sim. E aí quem banca isso é o governo. É o governo. Muitas vezes é uma licitação. É licitação. Então o mercado ele é muito amplo, cara. Navios. Como que o navio funciona? Energia elétrica. É no gerador. Plataformas da Petrobras, explorar diesel... Explorar petróleo, aliás. Caraca, então, tudo, cara, é muito amplo. Que a gente nem mercado imagina. Grande, cara. Quando eu entrei nesse mercado, eu não vislumbrava o tamanho dele. Eu estava procurando trampo e tal, mandei currículo, caí numa empresa de aluguel de geradores. O que é isso? Será que existe mercado para isso? Então, até antes, pegando esse gancho, quando a gente se conheceu, que a gente jogou bola isso há 13, 14 anos atrás, né? Que a gente acha que se conhece mais ou menos. Pouquinho mais. Uns 15, 16 anos. Por aí. A Tório existe há 15 anos. Então foi antes ainda que a gente se conheceu. Hoje é uma das principais do mercado, né? Estamos entre talvez as 7, 8 empresas maiores do Brasil. Que legal, uma líder. Tem empresas grandes, empresas maiores, empresas muito boas. Né, que atende como a gente atende, são 3 ou 4 empresas. O que é o que atende como a gente atende? Atende nível Brasil. Né? Porque existem muitas empresas regionais que atendem, por exemplo, cada estado tem 2, 3 empresas, cada cidade tem algumas empresas, talvez tenha mais de 2 mil empresas aluguel de geradores no Brasil, né? E que atendem de ponta a ponta do país são algumas, né? E a Tório está entre elas aí, uma das referências no mercado. Então, muitas vezes o cliente ele é nacional, né? Como a gente trabalha com empresas grandes. Então, tem o cara facilities lá que ele não quer, em cada estado, contratar uma empresa diferente.
Então a gente faz um pacote e eu atendo o cara a nível Brasil, de ponta a ponta. Eu tenho empresas que eu atendo ela no Rio Grande do Sul e a mesma empresa aluga comigo lá em Manaus. Então a gente tem essa distribuição nível Brasil. E a logística, ela é toda sua. É toda minha. Muito Eu tenho interessante. filiais, né? Tenho uma filial em Natal. Estou montando mais 3 filiais, uma no Sul, uma aqui em Minas e outra no Rio de Janeiro. Né? A gente está ampliando a operação, mas muitas vezes a gente atende por essas 2 bases que nós temos. Tem alguns parceiros também, né? Que nos ajudam com essa dinâmica, essa logística, armazena alguns geradores em algumas regiões. Mas é um mercado amplo, cara. Peguei uma operação de uma rodovia recentemente, 800 km. Cara, e os caras começaram do zero a rodovia. Então, fazem terraplanagem, começa ali a dar estrutura, né? Fazer toda a parte de infra da rodovia. Depois começa a vir as guaritas de atendimento, de socorro, auto-socorro. Aí vem o pedágio. E nisso precisa ter comunicação de ponta a ponta. Os caras instalam aquelas torres de comunicação de telefonia ou usam alguma para poder fazer aquele serviço de SOS de rodovia. Então, muitas delas, eu tinha 58, 60 geradores espalhados ao longo de 800 km, né? Para atender toda essa estrutura que eles estavam construindo. E aí, com o combustível, máquina que roda 24 horas dia. Então, a máquina a cada 250 horas do gerador trabalhado, a cada 10 dias, 240 horas, o dia tem 24. Então, a cada 10 dias, o gerador precisa ser desligado, precisa trocar filtro, trocar óleo, né? A máquina quebra, é motor. Então, a gente precisa ter toda essa dinâmica. Então, a gente criou uma estrutura... Essa daí ficava ligada full time, né? Full time, fica ligada full time. Não tem Faz como 3 parar, anos que a gente está com essa operação rodando. 3 anos? 3 anos. Aí tá em operação. Tá em operação, cara. E tem vai longe ainda. Vai longe. Não, talvez esse ano que vem, começo do ano que vem, liga. Então, mas ainda tem... Então, você vê como o mercado é amplo, cara, e a gente, às vezes, não tem conhecimento. Então, é do varejo, do evento, a indústria, a uma empresa de telecomunicação que usa gerador naquelas torres. Então, é um mercado muito... E tudo precisa de energia, cara. Viu? A fonte de energia do gerador sempre é diesel? Sempre é diesel. Existem a gás, né? Mas aí o a gás, ele compensa, nem todo lugar chega... A gente tem dificuldade com energia elétrica. Imagina a gente receber em alguns lugares mais remotos o gás. Sim. Então, algumas regiões não chegam. Então, e é o diesel... Diesel comum, S500, né? Que a gente usa. No carro? Não, do gerador no caminhão também, né? Caminhão, Tem uns que usam aquele S10, mas não é muito recomendado para o gerador. Porque ele, às vezes o motor fica parado, aquele diesel fica parado, aí dá aquela mistura de óleo, né? Ele perde a densidade ou não? Densidade, ele perde... né? Propriedades é o termo. Ele perde a propriedade do diesel, aquilo vira uma borra e aquilo danifica a bomba injetora. É bem delicado, cara. Sim. É bem delicado. Então, eu queria até comentar, quando a gente se conheceu, você trabalhava de CLT. CLT. Então, eu comecei... Então, mas já nesse mercado, Já nesse mercado. Eu trabalhei 5 anos. É assim, ó, eu comecei esse negócio e eu comprei um gerador para atender eventos. Né? Eu e meu sócio, eu tenho um sócio, o Fábio Dalmédico, um primo meu. Tá. Ele é engenheiro, a gente tinha a ideia de começar um negócio juntos. Ele, cara, um dia no casamento de um primo nosso, falou, tenho vontade de montar um negócio com você. Eu falei, demorou, vamos para cima. Mas vamos isso pra cima. Nem 20 anos atrás. 15 anos atrás, 2008. 2008. 2008, no casamento de um primo nosso. E aí ele falou, vamos trabalhar junto, cara, vamos montar um negócio. Eu falei, vamos estudar, cara. Aí um dia no Jogo do Santos, pro Jogo do Santos, a gente é santista, sou santista. Nossa, cuidado, Deus Peixão. puxa. Vai levantar a mão assim, Deus puxa, viu? Você é corintiano ou não? Não, você é louco. Eu nunca roubei ninguém, não. Sou palmeirense. Você é corintiano ou não? Não, nunca que eu ia ter um sócio corintiano. Se fosse, eu já ia até esconder meu celular. Pode esconder. E aí, cara, a gente indo pro Jogo do Santos, vamos começar a trabalhar do quê? Aí estudamos algumas possibilidades. Você e ele eu e meu primo. Não, ele não. Eu era do ramo, ele não. Você tava no ramo. Mas você trabalhava para uma empresa. Aí eu trabalhava para uma empresa, teve algumas mudanças dentro da empresa, mudaram algumas questões internas lá, e eu falei, cara, trabalhar assim CLT é complicado, né? Os caras mudam a E lá você estrutura. fazia o quê na empresa? Eu era consultor de vendas. Tá. Era vendedor. Tá. E aí teve algumas mudanças lá, eu falei, cara, vou tentar carreira solo. E aí a gente começou o negócio, compramos um geradorzinho. Gerador? Um gerador. Na época,
Entrei com uma reservinha que eu tinha, toda a minha economia, acho que dava uns 18 mil reais mais ou menos. Era o que você tinha? Era o que eu tinha. Meu sócio tinha também esse valor. Custou 36 mil reais a primeira máquina. E a gente começou, cara, fazendo um Dessa eventozinho maneira. aqui. Era um bico meu, era um bico dele. Era um bico, não era um o bico, era um bico, principal, não era o tá. principal. Porque você continuou na Aí empresa. eu continuei na empresa, até me desligar da empresa. Depois de 6 meses que eu comecei, eu me desliguei da empresa. Não conseguia me manter. Aí uma outra empresa do mercado me convidou, fiquei mais 3 anos lá. E enquanto eu estava trabalhando nessa empresa, fiquei mais 3 anos, eu estava estruturando a minha. E aí os caras falaram, meu, não tem problema que você tem seu negócio. E eu ia só de segunda-feira lá apresentar o que eu estava gerando de negócio. E aí os outros dias ficava no escritório e fazia lá até que, depois de 3 anos, eu falei, cara, vou tocar um negócio sozinho. Em 2014, a gente começou a tocar um negócio sozinho. Eu me desliguei de tudo que eu fazia. Meu sócio se desligou de tudo que ele fazia. A gente já tinha uns 40 geradores, mais ou menos. Ah, então nesses 3 anos e pouco aí, você pulou de 1 para 40 geradores. Para 40 geradores. Porra. E hoje a Mas gente aí tem você- mais ou menos 500 máquinas aí pelo Eu ia Brasil. perguntar, 500. 500 máquinas. Crescendo aí ano após ano. Estamos numa... Mas nessa época, Rogério, porque assim, é legal a gente entender a história e ver que, tipo, meu, é uma história linda, né, cara? E da tipo, hora. é o sonho de muita gente. Que a gente sempre fala isso aqui, cara, em outros episódios, já falamos várias vezes. Mas não adianta nada você ter a vontade e não ter a coragem. Né? Porque muita gente tem muita capacidade de fazer. Só que tem medo, né, cara? Fala, puta, mas eu não vou arriscar. Vai que der Eu vou errado. trocar o certo aqui pelo duvidoso, né? Tipo, pô, até o próprio Flávio Augusto é um exemplo claro, né? Ele trabalhava vendendo quantos cursos de inglês e depois, quando ele montou o dele, ele falou, pô, não é possível que eu não consigo, se eu fazia pros outros, eu faço pra mim. E é mais ou menos o que aconteceu na sua história. Cara, vocês começaram falando aqui assim, ó, você não é herdeiro, né? E eu acredito que todos aqueles que começaram um negócio próprio, ninguém começou grande. Ninguém Sim. começou grande. Então, todo mundo começa pequenininho, né? Se você olhar a história lá acho que é da Sodier, Uhum. né? Acho que é uma senhora que perdeu o emprego, Sim. falou, pô, vou fazer o que da vida? E da crise nasceu a Sodier, né? E a Cacau Show tem uma história bem parecida também, ó, o império que virou a Cacau Show, né? Eu até conheci um dos sócios lá uma vez, eu fui visitar o CD deles em Itapevi, né? E conversando com o cara lá, parece que eles começaram fazendo chocolate para vender na Páscoa. Inclusive, acabamos de sair da Páscoa agora, né? Uhum. Deve estar completando mais ano de história essa semana, né? A Sim, Cacau Show. sim. Porque começou vendendo, embrulhando chocolate para vender na Páscoa e virou o império que virou. E eu, desde moleque, cara, agora eu vou voltar lá na minha história, Sim. né? Desde moleque, eu comecei com 11 anos, eu cresci no Jardim Santa Terezinha, ali na Zona Leste. Minha mãe tinha uma preocupação absurda, assim, de não deixar a gente crescer, assim, no meio da Você tem rua, irmãos? ter irmão mais velho. Tá. E ela falou, pô, meus filhos precisam trabalhar, cara. E ela corria atrás de trampo. Meu irmão trampava no mercadinho, na rua da nossa casa, com 12 anos. E ele é 2 anos mais velho que eu. E eu, com 11 anos, comecei numa loja de calçado. Vendia sapato, né? Até do varejo aí que vocês Sim. atendem hoje. Aham. E aí eu trabalhei dos 11 aos 14. E olha que engraçado, cara. Quando eu trabalhava nessa lojinha, e aí é o perfil mesmo, né? Tá falando de empreender, é o perfil. Às vezes tem gente que tem vontade e não tem coragem. E eu falava assim, cara, no dia que eu crescer, eu vou montar uma loja de sapato pra mim no shopping. Nem o shopping Aricanduva tinha sim. ainda. E aí, trabalhei ali 4 anos. Aí meu irmão trabalhava no atacado de ferragens e ferramentas. Ele saiu do mercadinho e foi vender ferragens e ferramentas, que era ali no Jardim Santa Terezinha, ali. Tinha um complexo ali de ferragens e Perto do ferramentas, Shopping Aricanduva mesmo. materiais hidráulicos, e ele trabalhava em uma daquelas lojas lá. E aí o gerente comprava sapato comigo na loja. Né? Ele comprava sapato comigo na loja de calçado e ele falou, pô, cara, vamos trabalhar com a gente lá, seu irmão trabalha lá, seus tios trabalham lá e tal. Aí eu fui, fiquei mais 11 anos lá. 11 anos. E aí vendia ferragens e ferramentas, o que eu falava? Pô, no Vou dia que eu sair abrir. desse negócio, eu vou montar um depósito de materiais para construção para mim. E aí meu pai, ele veio do interior de São Paulo, veio tentar, foi o primeiro filho de alguns irmãos que veio para cá, tentar procurar emprego, e aí veio, e aí fez Senai e tal, começou a trabalhar, morava com a tia nossa, a avó do meu sócio. Meu pai chegou a morar no fundo da casa dela, né? Morou um tempo, pagava um aluguel. Aí depois ele trouxe minha mãe grávida do meu irmão. Não, meu irmão já tinha nascido e ela veio grávida de mim para São Paulo.
A gente morava ali na Nova York, na rua lateral, cara. Eu nasci, foi onde eu te deixei algumas eu vezes. nasci. Não, acho que a gente. Você deixou Numa na igreja, Isso. Mas eu nasci ali naquele bairro ali. E aí eu lembro que com muita luta, cara. Meu pai para se manter, para conseguir a primeira casa dele e tal. Aí eu lembro que uma vez eu fui morar lá perto do Imperador ali, ainda era Vila Nova York. E a gente foi na casa do meu avô almoçar num domingo, né? E aí a gente voltou para nossa casa alugada. Aí chegou em casa, não tinha nada, cara. O pobre fala, igual o Tiririca fala, né? O pobre fala que não tem nada e quando chove fala que perdeu tudo. E a gente, do pouquinha coisa que a gente tinha, roubaram tudo, cara. E eu lembro que naquela semana, meu pai perdeu o emprego, aí a gente ficou sem nada em casa e naquele mesmo mês minha irmã ficou doente e morreu. Aí eu lembro que a gente precisou devolver a casa, voltar a morar de favor lá com meu avô e tal. E aí a gente, com muita luta, meu pai voltou pro mercado, começou a trabalhar e a gente mudou lá pro Santa Terezinha, né? Ali perto do Shopping Aricanduva. Aí lá a gente foi criado, eu e meu irmão, né? Um bairro da hora, cara. Descia de carrinho em rolemã, brincava de esconde-esconde no morro. E aí, com muita dificuldade, assim, eu lembro que a gente pedia roupa lá porque levaram da nossa casa lá, a gente pedia ajuda pra galera, pedia comida, meu. A gente recebia algumas doações. E eu era muito moleque, tinha uns 6, 7 anos. E aí, com 11 anos, minha mãe falou, esse cara precisa trabalhar, né? Não vou deixar meus filhos ser criados na rua e tal. E geralmente bairro mais simples é mais perigoso pra você ser puxado para outro estilo de vida, né, cara? E aí meu irmão começou a trabalhar nessa loja e eu vendendo calçado. Aí o gerente falou, vamos trabalhar lá com a gente. Aí fiquei 11 anos lá. Aí esses 11 anos eu falei, cara, o dia que eu sair daqui, eu vou montar uma loja de materiais para construção para mim. Vou montar um depósito. E nesse meio tempo, eu lembro que minha mãe faleceu, né? Minha mãe morreu e tal. E, cara, eu me sentia assim, eu era um cara que eu me sentia inferior, tá ligado? Me sentia incapacitado, me sentia assim, pô, cara. Eu lembro que na época a gente falava do Mocan, né? Mocan é a escola mais puxada da região. E eu falava assim, mano, eu não quero estudar nessa escola não, você é mais puxada. Eu não quero ir não, porque eu me sinto... E era verdade, cara. Eu lembro hoje dos traumas. Você vê que a nossa vida vira uns traumas pra nós, né? Mas isso você se sentia inferior depois da morte da sua mãe? Não, cara. Sempre? Eu lembro, assim, durante a minha infância, me sentia incapacitado, né? Me sentia assim, pô, cara, ó, esse cara aí é inteligente. Eu ficava assim, mais acuado. Aí trocava ideia com alguém mais esperto, eu ficava mais acuado, ficava mais inibido Você se e diminuía. tal. Me diminuía, cara. Sim. E não sei se isso tem a ver... Sei lá, o contexto que eu vim, sim. Ou às vezes de falar minha mãe, né? Minha mãe sempre quis cobrar assim, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa ir, senão você não vai ser ninguém. E aquilo, cara, vai formando, vai formando no seu inconsciente, que você, às vezes você fala, pô, não fiz nada disso, então eu sou um cara inferiorizado, né, mano? Então acho que algumas questões dessa ficou no inconsciente e eu me senti inferior. Até quando eu perdi minha mãe, eu falei, cara, pai e mãe não é pra vida toda, né, mano? Um dia pode ser que... Você tinha quantos anos? Eu tinha 21, 22 anos. Tava era novão, era novão, molecão. Eu tinha 22 anos, 22, né? Quando eu perdi minha mãe, eu falei, pô, bem que minha mãe falava, né, cara? Eu preciso estudar, velho. Preciso correr atrás, preciso dar meus pulos. Eu tomei coragem. 11 anos numa empresa, meu irmão trabalha lá, ou até hoje, faz 36 anos. É aquele Paraíba? Não, é no Teruia Ferragens ali, que tinha o Errara ali embaixo. Isso, sei. Aí eu tenho um tio que trabalha lá, 2 tios que trabalham lá, eu sei que chegou a ter 15, 16 pessoas da nossa família lá. Né? E aí quando minha mãe faleceu, eu falei, vou fazer uma faculdade. Aí comecei a fazer uma facu, aí fiz lá em Santo André, fiz ADM, e aí me formei e falei, agora eu preciso ir para a área. Não adianta eu estudar e me formar e ficar trabalhando no mesmo lugar e tal. E eu falei, vou mandar uns currículos. Aí mandei currículo. Aí caí numa empresa que chamava Abracomex. Foi a empresa mais curta que eu tive. Trabalhei 8 meses lá. E aí eu pedi as contas do Teruia e fui trabalhar nessa empresa para ganhar o mesmo salário do Teruia e tal. E aí fiquei lá um período. E eu ia casar naquele ano, cara. Quando eu formei, eu ia me casar naquele ano. Falei, vou casar e tal. Falei pra minha mulher, o dia que eu terminar a faculdade, eu marco o casório. Sim. Aí me formei no meio do ano e marquei o casório para outubro. E nesse meio tempo, eu transicionei de emprego, né? Transicionei de emprego. E aí fui para uma empresa que os caras tinham combinado lá me pagar um valor. E parte desse valor era em comissão. E eu não fui registrado, os caras falaram que me contrataram lá como CLT e acabaram me deixando como estagiário. Sim. Eu falei, mano, como eu vou casar ganhando o que eu ganho hoje, velho?
E aí comecei a mandar currículo. Fiquei 8 meses nessa empresa. Aí 2 meses antes de casar, uma empresa do mercado de energia, né, pegou meu currículo e me convidou. Pô, vem trabalhar aqui com a gente como auxiliar assistente comercial. E virei consultor de vendas. E eu lembro que aí eu casei. 1 mês antes de eu casar, eu fui promovido para consultor externo. E, cara, eu ficava naquela ansiedade, naquela expectativa de, eu preciso dar certo nessa parada. Eu preciso dar certo. Muito fechado, só no bairro ali, não tinha experiência de rua. Trabalhava lá em Diadema, não tinha experiência de rua, tal. E ficava naquela euforia. Até que um dia, né, um dia eu fui falar com o gerente lá, eu falei, pô, cara, e aí, como que eu tô? Ele falou, cara, ó, você tá indo bem, mas você é meio estabanadão, cara. Você precisa ser mais centrado, você precisa ser mais seguro, você precisa... E aquilo que ele me falou foi uma virada de chave pra mim. Pensei um dia comigo, eu falei, pô, cara, estabanado. Aquilo doeu. Sim. E recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, eu mandei uma mensagem para aquele gerente. Falei, pô, cara, aquela palavra me feriu, mas ela me fez crescer. Que eu comecei a analisar, eu falei, pô, cara, todo mundo na vida tem algo a agregar na vida de alguém, né? Tem uma riqueza, né? Então, você carrega uma riqueza, o Lucas, você, Japa, que talvez eu não tenho. E vocês têm uma pobreza dentro de vocês que talvez eu não tenho. E essa troca, eu enriqueço a sua pobreza e você enriquece a minha pobreza e a gente cresce junto. Eu falei, preciso acreditar que eu tenho algo para agregar. E eu preciso ser eu, cara. Eu preciso acreditar em mim, que eu posso, que eu faça acontecer. Preciso acreditar que eu tenho algo que é especial, que alguém vai me ouvir e tal. E aquela palavra do cara ser estabanado me fez entender isso, sabe, cara? E a partir daquilo eu comecei a me tornar uma outra pessoa. Aí eu lembro que eu fiquei naquela empresa, no 2º ano eu já era o segundo de vendas. Eu já era o segundo de vendas, assim, de vender, de ter resultado. E aí eu lembro que quando eu saí, assim, 2, 3 anos depois, né, eu fiquei 5 anos nessa empresa. Enquanto eu estava lá, o que eu falava? O dia que eu sair daqui, eu vou montar uma empresa para mim. Só que quando eu fazia faculdade lá, voltando um pouquinho, cara, meu orçamento era apertadíssimo. Apertadíssimo. O que eu pagava de faculdade, o que eu gastava de transporte para ir para a faculdade, era o meu salário certinho. E aí eu falava, cara, eu preciso fazer dinheiro. Ô pai, empresta o carro para mim? Aí eu lembro que eu pegava o carro do meu pai tinha um Corsinha 1.6, enchia o carro dele de salgadinho, de refrigerante, ia vender em evento. Ia parar na porta de show, ia vender. Caramba. Aí tal, fazia um dinheirinho, aí voltava. Aí falei, o que eu faço com esse dinheiro que eu fiz dos refri, do salgadinho que eu vendi? Pô, vou lá no Brás, lá vou comprar umas camisetas e vou vender pros meus brother. Sim. E aí ia no Brás, pegava as camisetas, aí vendia. Pô, agora já esgotou a minha cadeia aqui de network, eu preciso fazer mais alguma coisa. O que eu faço? Vou comprar meia. E aí comprava meia e vendia, comprava cueca, ia fazendo esse ciclo, mano. Sim. Ia fazendo esse ciclo e ia me mantendo assim, fazendo dinheiro. Até me formar. Aí depois que me formei, entrei na empresa de gerador, ganhando exatamente o que eu ganhava quando trabalhava lá no Teruia lá. Sim. E aí comecei a crescer, virei o principal vendedor da empresa, até que meu sócio me chamou. E aí, vamos montar um negócio? Vamos. Foi nesse casamento, Foi nesse casamento de primo nosso. Tal, certo. E aí a gente foi pro jogo do Santos, era pra eu, meu sócio e o pai dele, eu atrasei 10 minutos. O pai dele é meu padrinho. Aí, tio Pércio, um abraço aí, meu. E aí, cara, eu cheguei atrasado, ele falou, não vou mais, não gosto de ir atrasado, vocês vão sozinho. Ele ficou pistola lá comigo. Sim. E com o meu sócio, né, mano? Aí o meu primo olhou assim, o Fábio olhou pra mim e falou, vamos nós, né, mano? E aí foi bom, porque nessa ideia nasceu o Atório. E o que nós vamos fazer? Eu falei, cara, vamos alugar banheiro químico. Vamos alugar banheiro químico, de evento e tal. Aí ele falou, mas tem mercado? Eu falei, tem evento. Se tem evento, tem mercado. E você vendia refrigerante, você sabia que tinha muito evento. Né? Cara, vender tudo vende. Sim. Até falo pra galera, né? Brinco com a galera. Eu falei, não sei que os mais antigos aí, lembra quando tinha dor de estômago? A mãe pegava aquela folha de boldo, macetava, sim, né? Macetava e misturava lá e você tomava. Boldo, e você fala, pô, cara, até que é ruim pra tomar, né? Mas até que faz bem e tal. E eu falei, até isso, cara. Fala, até isso se você envasilhar hoje, pôr um rótulozinho, vende, pôr uma tampa, você vende. É só você achar o canal, mano. O negócio da venda é só você achar o canal. Então tudo vende. Tem que achar a veia, né? E esse boldo é ruim pra caramba e vende, mano. Coisa boa vai vender, se tem produto e tal.
Aí eu peguei e falei pra ele, vamos alugar banheiro químico. Aí fizemos conta, pensamos, mas onde compra, onde vai E ele tal. era de que ramo? Ele é engenheiro, ele é da área de treinamentos, né? Ele forma inspeção de solda da Petrobras. Ele tem um nível na categoria dele lá, que é nível 3 Brasil, é uma especialidade bem específica. É um dos poucos que tem a especialização que ele tem. E ele tinha uma empresa de treinamento, né? E ele era de uma área de treinamento voltada para engenharia, né? E eu era da área de energia. Aí a gente falou, pô, e alugar container? Container é da hora, deve ter mercado também. Tem obra doidado, né, cara? Aí pensamos, pô, mas e para armazenar isso? Quando você tiver container, você vai entregar no cliente, tem que ter frete. E aí você, para ter volume, para fazer um dinheiro, você precisa ter volume. Pô, e aí para você ter volume, você precisa ter espaço para guardar. E aí o negócio vai engordando, vai encarecendo. E aí falou, pô, também não sei se é o caminho. Falei, e por que não alugar caminhão? Aqueles guindalto, né? Aqueles Munk. Pô, isso é da hora, cara. Mano. Isso é da hora, tem mercado também, cara. E eu já sei onde pôr. Trabalho com gerador, sei que toda empresa de gerador transporta em caminhão Munk. Vamos fazer conta. Quanto que é? 300 conto. Pô, mano. Não tem esse dinheiro, não dá. Crédito ninguém te dá. Começando agora. Aí ele falou, por que não gerador? Eu falei, por 2 motivos. Ele falou. Ele falou, foi por 2 motivos. Uma, porque eu já trabalho nessa parada, isso pode me custar caro. E se eu for começar essa parada, eu não vou começar de forma errada. Eu vou começar no meu nome, e aí corre o risco da empresa lá ficar sabendo, e pode ser que a empresa lá ficar sabendo e vai me dar uma canetada. Mas, cara, é o risco. É um risco que tem. E é um bom negócio. E outro, eu quero dormir à noite, porque essa parada, mano, é energia. Se faltar de madrugada, o cara vai te ligar, a gente precisa dar suporte. Mas é um negócio bom. É um negócio bom, o mercado é grande e tal. Vamos tentar? Vamos tentar. Aí fomos lá, pegamos 18 conto eu, 18 ele, compramos a primeira maquininha. E aí estamos fazendo um negócio, estamos ali rodando a parada e tal. E só evento, tipo... Não, fazia... Cara, o meu primeiro negócio foi no prédio lá na Vila Olímpia, do lado do Funchal. Os caras iam fazer um desligamento no carnaval... Ia ficar sem energia, o gerador ficou 4 anos lá. Eu tô orando, mano, de noite. Eu, ele, o meu sócio e o Fábio, que hoje é meu gerente. A gente ficava revezando nós 3 lá na operação. Aí ia no posto, enchia o baldinho, colocava baldinho no... Vocês mesmo Nós faziam, 3, assim. era bico nosso, era nós que operava. Trabalhava em um lugar durante o dia e fazia operação à noite e tal. E aí foi, cara. Aí passou 6 meses que eu tava com o negócio, montei no meu nome e tal. E aí, cara, eu anunciava... no Google, anunciava em outros meios de comunicação aí e tal, e vinha um monte de demanda, cara. E você não conseguia atender. Você tem máquina tal? Eu tenho. Você tem máquina tal? Tenho. E aí os caras... Mas eu não tinha, eu tinha uma máquina só. O que eu fazia? Que tava lá. E nem era eu, né? Era meu sócio que atendia na época, até porque eu trabalhava em outro lugar e tal, né, meu? E aí ele atendia, recebia a ligação e muitas coisas ele falava assim, ó, eu não tenho, eu tenho, mas eu vou atender via parceiro. Aí ele indicava lá para a empresa que eu trabalhava. Tá. E aí os caras falaram assim, mano, ele tem gerador e ele deve estar gigante. E aí um dia me chamaram na sala para conversar. E eu esperava esse dia, fazia 6 meses, cara. Tinha acabado de abrir a empresa, tinha feito um negócio só, né? 2 negócios. Sim. Aí os caras me chamaram para conversar. Eu queria que você falasse dessa empresa aqui. Eu falei, cara, é isso É a que você já melhor do sabe. mercado. Não, a empresa que eu trabalhava me chamou. Falou, meu... Não, então, pra falar da sua. Eu falei, é o que você já sabe, montei a empresa. Foi no momento que teve algumas mudanças aqui interna, me senti incomodado. E aí, nesse meio tempo, veio a ideia de comprar um gerador e atender. E de verdade, cara, eu tenho uma máquina só. Não atrapalha em nada o que eu tô fazendo. Vocês podem olhar, pegar janeiro e pegar... Na época, eu, tipo assim, ó... Tava faturando 2 milhões de reais pros caras. E a segunda que mais vendia, o segundo vendedor que mais vendia 600 conto. Sim, estava muito descolado. Tava muito assim. Sim, sim. E eu peguei e falei, cara, e não atrapalha em nada o que eu faço aqui. Aí os caras falaram, mas você sabia que isso te dá justa causa? Eu falei, imaginava. Podia montar no nome de outra pessoa e tal, mas eu não quis começar nada errado. Quis começar do jeito que é. E se isso me der justa causa paciência, né, mano? Os caras falaram, pois é, você tá demitido. Ô, mano. Mas na lata, sim. Na lata. Doeu. Eu tinha um resultado muito bom lá dentro. Tinha uma performance muito boa e tal.
E aquilo pra mim, ó, acho que eu fiquei 1 ano e meio, tipo, carregando uma nuvem, assim, ó. Em choque mesmo. Não, eu fiquei chateado, Sim, cara, sim, porque você faz a parada e você não imagina o que pode acontecer. O E resultado, na época, né? ingenuidade, Sim. pô, mano, não tinha maldade e tal. Sabia que poderia dar alguma Mas coisa. não imaginaria que esse Mas, dia ia cara, chegar, né? na pior das hipóteses, eu não vou nem atrapalhar o negócio dos caras. Vou pegar o que os caras não pegam. Porque fazia um casamento, Sim. fazia um desligamento Que aqui pra de eles era energia. muito pequeno, né? Pra eles não interessava. Sim. E aí fui, cara, e eu fiquei mal, cara. Aí passou 3, 4 dias, um concorrente me ligou, falou, ó, eu sei que você tem seu negócio, sei que você perdeu o emprego lá e tal, e pra mim não importa, se você quiser vir trabalhar um período aqui com a gente aceita tal. Eu falei, mas... E você tava quebrado nessa época. Quebrado, eu tinha R$700 na conta, cara. E não tinha, eu falei pra minha mulher, amor, perdi o trampo, não tenho dinheiro, mas sou responsável pela casa e vou dar meus pulos. E conta comigo, a Tório ainda, guardava o gerador, pagava 2,5 conto de aluguel, a empresa fazia 3 por mês. Tipo, não dava. Não E pra dava. dividir ainda com o Não sócio, dava, né? e não dividia, a gente tentava capitalizar para Sim. comprar o segundo, o terceiro e tal. E aí, cara, eu sei que aquilo eu fiquei carregando 1 ano e meio, mas mesmo assim, 1 semana depois que eu fui demitido, um concorrente me chamou, aí ele falou, cara, você não quer trabalhar com a gente? Te pago 5% de comissão aqui, sobre o que você vender e tal, e aí a gente faz negócio. Eu falei, cara, eu preciso de 1.500 conto, pelo menos para ligar, para visitar e para comer. Não, a gente paga, uma ajuda de custo, e a gente faz um contrato com você, que você tem sua empresa. Eu falei, ó, eu só preciso de tempo, cara. Eu preciso vir aqui uma vez por semana, os outros 4 dias eu vou ficar no meu escritório lá, trabalhar de casa, ficar no meu escritório, vou correr atrás de negócio, e segunda-feira eu venho prestar conta aqui para vocês. E aí, na primeira semana, mano, entrou uma demanda, teve uma chuva forte, caiu uma barragem de uma empresa lá em Mauá. E essa barragem, a empresa ficou desligada. E os caras falaram, preciso de gerador, tal e tal. E você tem? Eu falei, cara, eu tenho. Eu represento uma empresa aqui, eu tenho tal e tal e tal. Aí fechei um negócio lá, quase o valor do que a empresa faturava por mês, eu fechei em um único negócio. Nossa. E era para ficar 1 mês, e ficou lá 4 meses. Sim. E aí aquele negócio deu e 5% de comissão, Deu uma cara, deu uma engordada. resolvida na minha vida, deu uma organizada. E eu sei que depois daquele período, eu fiquei mais 4 anos lá, os caras me registraram, fiquei CLT nessa empresa. E aí os caras sabiam, eu tocava meu negócio e tocava outra empresa lá, cara. E muito dos negócios que girava para essa empresa era a minha empresa seu que girava, negócio, porque eu é. anunciava, né, cara? Sim. Anunciava no Google Sim. e tal. Aí o E aí pessoal foi. vinha atrás da Tório, Aí eu você não indicava pra conseguia outra empresa. atender e passava E pros passava caras. um monte, Que era um o que monte. você ia fazer lá, que o Que eu cara tava tava fazendo. já Só tava. que aí era meu Aham. sócio que atendia lá, porque como eu tava Sim, vinculado à empresa sim. e tal, é meu sócio que fazia todo o trâmite. Mas mesmo assim, cara, eu carregava aquele peso e tal, ficava com aquele sentimento, pô, cara, eu fui mandado embora, nunca roubei uma bala e saí como ladrão da empresa. E aquilo Era me algo que fazia te mal. incomodava, Ô, Rogério. demais, cara, demais. Demais. Minha mãe queria que eu trabalhasse cedo, porque, filho meu não vai trabalhar na rua, não vai crescer na rua, porque é malandragem, se envolver com coisa errada e tal. E eu lembro uma vez, quando era moleque, meu irmão pulou o muro da casa do vizinho pra pegar uma lata de óleo pra enrolar linha de pipa. Uhum. E a vizinha falou falou assim pra minha mãe, o moleque tá pulando aqui pegando lata na minha casa e tal. Minha mãe deu uma surra no meu irmão, mano. Sim. E eu lembro como se fosse hoje. E aí eu fui entrar com dó do meu irmão. Não, mãe, não bate nele não. Falei, se você entrar, Apoia você os dois. apanha junto, porque filho meu não vai ser ladrão. Então eu fiquei com isso. Falei, pô, cara, eu nunca roubei nada, perdi o emprego, justa causa, e fiquei. Até que 1 ano e meio depois da minha demissão, a outra empresa me ligou. O dono da empresa me ligou. Pô, eu queria conversar com você e tal, e tal, e tal, e tal. A gente começou a conversar. Ele falou, cara, você estudaria a possibilidade de voltar a trabalhar com a gente? Na empresa que você Na faturava empresa 2 que eu... milhões lá. Exatamente. Aham. Eu tô fazendo uns negócios no mercado e queria ver se tem interesse em você começar uma conversa com a gente e de voltar a trabalhar lá com a gente. Aí eu contei essa história pra ele, cara. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma parada. Aí contei tudo isso que eu contei. Tava numa loja de calçado, falei pra ele, falei assim, cara, um dia eu vou montar uma loja de calçado. Trabalhei no depósito de materiais para construção, vou montar uma loja de materiais. Aí trabalhava com gerador, pô, um dia eu vou montar um negócio desse, cara. E ele tinha me dado um livro que tava assim, ó, Empreenda Seus Sonhos. Esse meu ex-diretor. E lá ele deu uma dedicatória. Cara, voa, empreenda seus sonhos, vai pra cima, tenha coragem e tal. Falei, cara, da mesma forma que você sonhou ter seu negócio um dia, eu sempre sonhei ter meu negócio, cara. E meu negócio nasceu
nasceu numa necessidade que eu tinha, onde vocês não interessavam atender alguns segmentos e eu vi uma possibilidade ali e comecei o negócio. Muito simples, muito pequeno, fui muito ingênuo na época, não pensei na consequência e comecei a tocar. Mas de verdade, cara, jamais com o propósito de tirar o que é seu. Mas eu vi que esse negócio é bom, cara. Eu vi que esse negócio é bom. E assim, ó, de verdade, falei pra ele assim, ó, faz 1 ano e meio que eu carrego um peso comigo, carrego esse sentimento assim de uma nuvem escura. E eu pedia pra Deus uma oportunidade de eu me redimir, mano. De eu me redimir, apagar essa imagem que ficou e tal. E hoje eu tô me sentindo feliz, cara. Tô me sentindo feliz, tô me sentindo tranquilo. O fato de você fazer esse convite, eu não sei nem se vai pra frente da sua parte, nem se vai pra frente da minha parte, mas uma coisa é certa, cara. Hoje eu tô tirando um peso dentro de mim e eu tô indo embora feliz. Se eu vou voltar a trabalhar lá, se você vai querer me contratar de novo, eu não sei. Mas eu tô indo embora contente demais, cara. Contente demais, assim, tô indo leve. E de lá pra frente, cara, meu negócio veio crescendo ano após ano. A gente se tornou uma empresa referência. Aí fiquei aquela empresa, isso era em 2011, quando esse diretor veio conversar comigo. Fiquei até dezembro de 2013 nessa outra empresa, né? Aí em 2014 falei, agora eu vou começar a tocar meu negócio sozinho. Aí resolvi tocar. De lá pra cá a empresa vem crescendo ano após ano. E vocês estavam com... Quando você saiu da empresa em 2014, vocês estavam com uns 40 mais ou menos? Tinha 44 geradores, dezembro de 2013 para 14. Naquele ano 2014 a gente deu uma pedalada no mercado, falamos assim, vamos comprar máquina. De 44 eu fui para 95 máquinas. Caraca. 51. E aí veio 2015, Lava Jato, impeachment da Dilma. Eu entrava no meu galpão lotado de equipamento. Vários Gerador um em cima do outro, a gente deu um jeito de pôr um em cima do outro. E falei, e agora, cara? Pagando 30%, 35% do que a gente faturava, a gente pagava de investimento. E aí começou a cair o resultado e falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eu falava pra galera assim, gente, é o seguinte, o mercado de gerador é muito, até hoje eu uso esse discurso, ele é muito maior do que essas 90 máquinas que a gente tem. E se a gente tem que, independente da crise, independente do cenário econômico, independente da crise política, hoje, nesse exato momento, tem mais de 100, 200 negócios rolando para gerador. E a gente precisa achar essas oportunidades. Aí meu sócio, meio preocupado, me cobrando, que eu sou comercial da empresa, ele falava, e aí, mano? E aí, Rogério? E o número? E aí, cara, a gente precisa... Eu falei, cara, deixa comigo. Confia em mim que a gente vai dar a volta por cima. Aí passamos 2015, comecinho de 2016, finalzinho de 2016 a gente começou a alavancar. Eu sei que de 2018 para cá, eu lembro que em 2018 a gente deu uma alavancada tão grande no mercado, que eu ocupei 100% da minha frota e peguei mais umas 30, 40 máquinas no mercado, né? 30, 40 máquinas no mercado e falei, agora eu preciso repor isso, preciso comprar máquina para repor. E, você crescer sozinho, você tem crédito limitado, você tem toda uma estrutura... E a gente ia lá, comprava a máquina, aí repunha, aí aumentava as demandas, a gente ia lá, ia terceirizando o gerador. E aí a gente foi, cara. Até que ano passado a gente deu uma alavancada de novo, aí veio em 2020 veio a pandemia. Sim. Atendi o varejo, falei para vocês aqui que um dos carros-chefe da empresa era o varejo. Uhum. Aí a empresa deu aquela balançada de novo. Por conta da pandemia. Por causa da pandemia. Eu falei, e agora? O varejo tá tudo fechado. Não vai abrir mais loja. Não vai abrir mais negócio. O mercado vai dar uma retraída. O que a gente vai fazer? E aí, meses antes, cara, Deus é bom demais, cara. Meses antes a gente entrou pro comércio eletrônico. Tinha alugado o primeiro gerador. Aí o que cresceu? O mercado digital, né? Comércio eletrônico, e-commerce. E aí aquilo deu uma puxada. E aí de lá para cá a gente deu uma alavancada de novo, superamos a crise lá da pandemia. E a empresa veio. Mas teve altos e baixos assim, cara. E esses momentos de dificuldade, Rogério, você não vendia os equipamentos, não precisou vender? Não, porque o negócio assim, né, cara, Você buscou um mercado onde você não estava atuando e conseguiu dar a volta por cima. O que é o gerador? O que é o gerador? Ele tem vários ranges. Vários ranges. Vamos trazer para o nosso... Vamos tentar falar uma linguagem mais simples aqui para a galera entender. É aquele carro que tem assim 1.0,
um carro de 4 lugares, 1.4, 1.6, um carro maior, um carro para, por exemplo, SUV, um SUV, fazendeiros, aqueles carros maiores, aquelas picape, caminhonete. Então, o gerador, ele tem vários ranges de potência. Então, você não consegue desfazer do negócio, porque assim, cara, a qualquer momento, eu tinha várias potências, qualquer momento, se eu vendo e um mercado precisa desse, eu não atendo com o outro, não tem como. Então, a gente falou, vamos superar isso. Vamos divulgar o negócio, vamos atrás, vamos bater de porta em porta, vamos achar as oportunidades. E a gente conseguiu superar. Mas foram períodos desafiadores. Cara, mas é assim, ó. Você só sabe se vai dar certo fazendo. Se você tenta, se você arrisca. Então, eu falei que eu trabalhei lá no Teruya e meu irmão trabalha lá até hoje. Meu irmão é um cara mais conservador, mais seguro, mais tranquilo. Tá lá há 35 anos e tá feliz pra caramba. Sim. Eu já era um cara mais ousado, mais empreendedor. Eu nunca fui um cara ganancioso. Eu sempre fui muito grato por tudo que eu tive, né? Por tudo que eu conquistei, mesmo lá atrás, quando era pequeno, quando não tinha muita coisa, eu sempre tive. Mas eu falava, se existe possibilidade, eu vou fazer a parada acontecer. Então eu sempre fui mais desafiador nessa parada, né? Então, a diferença, cara, é assim, ó, é você arriscar e você falar, mano, se é aquilo que eu falei, né? Se tem mercado, eu vou ser mais um player dessa parada. Vou entrar nesse jogo. É desafiador. Porque no começo, quando a empresa é pequena, você tem o controle dela, porque assim, ó, você que faz, você que executa, e aí você entrega uma qualidade. E aí você vai crescendo, você vai expandindo. Você vai pegando pessoas. Aí você fala assim, agora não sou eu mais que faço. Como que entrega agora com a mesma qualidade? É você replicando isso. E como que você replica isso? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, ó. Traz a galera para a mesa, troca ideia, alinha a visão, ensina. E, cara, eu faço reunião todos os meses na empresa há 14 anos. Eu faço reunião com a equipe toda, né? Aí tem as reuniões de departamento semanalmente e tal. Eu faço com a equipe toda. Todos os meses a gente repete os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma forma de atender, a mesma visão para que a empresa não se perca. Então é o processo, né? Eu li um livro um dia, né? Eu não lembro o tema do livro, mas o livro falava assim, ó, quando você é solteiro, você vai ganhando autonomia, você acorda de manhã, arruma a sua cama, deixa ela arrumadinha ali. Aí você casa. O que mudou? O tamanho da cama. Dobrou um pouquinho o trabalho, né? E aí você pega e vai lá arrumar a cama do seu quarto com 2 travesseiros, a coxa ali, tal, dá um pouquinho mais de trabalho. Aí você tem filhos, né? E aí o que acontece? Aumentou um pouquinho o trabalho. Aí no começo você vai educando seus filhos, né? É sim, é não, e você vai ensinando. É o princípio de formação. Sim. Começo é sim, não. E depois que ele vai entendendo, é sim, não e o porquê. Você vai orientando, né? Aí depois você ensina ele a arrumar a cama. Ele vai arrumar na cama, aí já aliviou o seu trabalho. O que acontece? Você replicou o processo, ensinou alguém a fazer. E aí depois você vai ter outro filho. E é o mesmo processo. Daí a pouco você vai ver. Aí você fala, montei um hotel. O que você faz com o hotel? É o mesmo processo que você fazia com a sua casa. Porém, você delegando, você ensinando e preservando. A vida de empresa é a mesma coisa, cara. É o processo de educação. É assim, não. Aí você vai orientando, a galera vai entendendo. E aí você vai criando os departamentos. Aí você vai juntando as dores. Quando você reúne na mesa para trocar ideia, cada um fala a partir das suas dores, né? Vocês falaram aqui, cara, antes da gente começar, né? A gente cresce de que forma? Trocando experiência. Exato. Tem uma dor que alguém vai expor, que você nunca tinha vivido aquilo. Tem uma ideia que você vai expor que você nunca tinha vivido. E aí quando você reúne, você coloca todo mundo na mesa, e aí você vai alinhando as expectativas, entendendo a dor um do outro e colocando os departamentos entrelaçados entre eles, você começa a ter resultado, né? Então o processo de gerir empresa, de fazer o negócio acontecer, é o mesmo, cara. É o mesmo. Então, qual a dificuldade? Eu falo muito, né? Vocês falaram aqui, tem gente que é mais ousado, vai lá e dá o passo e tal, e tem gente que é mais cauteloso. Cara,
A diferença é assim, ó, ou eu faço para os outros, ou eu faço para mim. Entendeu? Então, um dia eu resolvi, falei, vou fazer essa parada para mim. Vou fazer acontecer. E aí, quando ela cresce, o desafio é você gerir o negócio. E não é o negócio em si, porque o negócio é expert, você sabe fazer. É você manter aquela cultura, manter a visão 7x24 lá, atender 7 dias por semana, 24 horas por dia e replicar isso. E aí você cria processos, cria métodos, treina as pessoas, monta equipe. E você precisa necessariamente começar a ter virtudes que você não tinha, né? Que é o que você falou. Quando você tá ali no operacional, o core ali você sabe fazer. Só que pro tamanho que você tá, você tem que ter virtudes, atributos ali de que você não era expert naquilo ali. Não, e a diferença de você gerir números e gerir pessoas. Porque negócios são pessoas, né? Não, e números não tem sentimento. Pessoas têm. Não é todo dia que você acorda bem e da mesma forma que você, como o sócio da empresa, o que criou a empresa, tem sentimento, a pessoa, o colaborador também tem. E você entender de pessoas vai muito além de entender de números. Que aí acho que é o que você está falando, que é o desafio de você conseguir gerir essas pessoas e controlar os sentimentos de cada uma delas a fim de que seu resultado não caia. Que aí é o resultado ele vai vindo dessa gestão de pessoas, né, Jonah? Que é o desafio. E se você ficar fazendo aquilo que você fazia lá, sua empresa não vai crescer, né? Você tem que ir para um outro patamar ou chamar pessoas qualificadas para isso, né? Então, esse é o grande desafio do empresário. Cara, imagina dentro de uma estrutura, e essa pegada é muito legal, cara. Imagina você dentro de uma estrutura reunir vários tipos de pessoas diferentes. E cada um com as suas qualidades, e cada um com as suas limitações, cada um com as suas virtudes, e cada um com seus traumas, cada um com seus valores, cada um com os valores diferentes dos seus. E para você gerir tudo isso dentro de uma companhia, é um desafio, cara. É um desafio. Então, quando você reúne tudo isso e você não perder a sensibilidade do negócio, você precisa entender muito bem as pessoas. Então, hoje, é assim, ó, eu procuro criar sistemas dentro da empresa que a gente personalize, talvez personalize a forma de cada um trabalhar. Porque mesmo dentro dos departamentos, se eu crio um processo que é legal, a gente precisa ter processo, toda empresa precisa ter processo, mas eu preciso ter pessoas para gerir as pessoas que cumprem o processo ali. Por quê? Porque tem pessoas que eu vou ter que puxar para trazer na linha do processo. E tem pessoas que eu vou ter que segurar que está avançado demais. Então, você tem que saber entender também, dentro do departamento, como cada um se comporta. Como cada um se comporta. Então, no comecinho, eu fazia muito isso, cara. Chegava assim, cara, qual é a maior matéria que eu tenho aqui, né? Qual é o maior recurso que eu tenho dentro desse negócio? O gerador acaba sendo secundário. Então, são as pessoas. Né? Então, as pessoas que vão fazer esse negócio acontecer. E, às vezes, a gente tem dificuldade. Empresário, gestor, às vezes, ele é muito centralizador. E, quando eu comecei a empresa, eu era esse cara mais de delegar e o meu sócio era mais aquele cara de centralizar. Eu falei, cara, a gente precisa delegar isso daí. Pô, cara, mas deixar na mão de pessoas e a galera não vai entregar com o mesmo resultado. Cara, a gente precisa deixar na mão de pessoas. A gente forma, a gente confia, a gente desenvolve e vice-versa. E vai chegar uma hora que o gestor vai ter que ter pessoas para falar com ele. E cada um vai cuidar da estratégia do seu negócio. Um gestor comercial vai cuidar da estratégia comercial. O gestor operacional vai cuidar da estratégia da gestão da operação. Então, cada um vai cuidar da sua. E eu e você, a gente tem que cuidar da estratégia da corporação. O que é a estratégia da corporação? Como que está o mercado? Para onde o mercado está indo? Quais são as tendências? Como a gente faz esse negócio ampliar? Aonde eu preciso abrir filial? Então, a gente vai cuidar da estratégia do negócio. Então, a gente vai saindo. E cada vez mais vai saindo. Vai saindo do operacional. Só que para você chegar nisso, então você precisa ter um processo muito bem definido, você precisa ter um controle muito bem controlado, né? Então hoje a gente tem
eu tenho indicador de descarte de óleo, né? Eu tenho indicador de quantos terminais de cabo eu usei no mês. Eu tenho indicador de quantos filtros de combustível eu troquei no mês. Então, para quê? Para bater assim, ó, eu comprei 50 e eu troquei quantos? 45. Cadê os outros 5? Então, a gente precisa ter controle de tudo para fazer o negócio estar redondinho. Então, isso você lida com pessoas. Então, você, às vezes, tem pessoas assim, e as empresas não têm muita paciência de fazer assim, cara, como que eu extraio o melhor desse cara? Então, no começo também, eu sentava com todo mundo. Eu conto em vários lugares que eu vou, né? Já fiz outros podcasts e contei isso. Um dia a gente tinha um rapaz na empresa, o Antônio, gente boa demais. Ele vai assistir isso e vai ver que eu já pedi até autorização para ele para contar esse case. O Antônio era um cara que trabalhava lá na área operacional da empresa, instalava gerador, puxava cabo, ficava mais na parte operacional do negócio. E aí um dia o Antônio entrou no condomínio lá dando uma acelerada na moto, tal, né? E aí deu uma acelerada na moto lá, o condomínio notificou, pô, condomínio, gente, tal, entra devagar, né, meu? Aí no outro dia, passou uns 2, 3 dias, aí o chefe dele conversou com ele, passou 2, 3 dias, ele entrou de novo, aí o chefe dele deu uma advertência. Aí beleza e tal. Aí no outro dia, depois da advertência, ele desceu na moto lá na portaria e vem empurrando a moto assim. Aí olhou pro chefe dele e falou, e aí, meu, tá bom pra você? Nossa. Tá bom assim pra você? O chefe dele ficou, mano, vamos mandar esse cara embora e tal e tal. E aí tem até o problema do poder, né? Quando a gente tem o poder na mão, né, cara? Até com poder a gente precisa saber o que faz. Aí eu falei pra ele, mano, você tá nervoso? Posso trocar uma ideia com o cara? Ele falou, pode trocar ideia, mano. Aí chamei o Antônio pra trocar ideia. Falei, ô Antônio, mano, cara, sabia que às vezes eu sou o cara, tem muita gente frustrada nesse mundo? É casal que se separa, é filho que não fala com pai, é irmão que não fala com irmão. Ainda mais esses caras que a gente é de quebrada, a gente tá ligado, né? Fala assim, eu não vou pagar pau pra ninguém. Cara, e sabia que muitas vezes, você tem que abrir mão da razão e ser político e falar, mano, tá bom, desculpa, pedir perdão. Isso, cara, pra homem é de se honrar, mano. E a gente tem que saber se colocar nessa posição. Foi, ó, no orgulho lá, na verdade, do Putin, tava começando aquela guerra com a Ucrânia e a Rússia. Eu falei, na verdade, do Putin lá tem um monte de russo, de ucraniano morrendo, mano. De graça. Só por causa de orgulho, de verdade, de poder. E na verdade, do outro lá que não quer dar o braço a torcer, tem um monte de russo mordendo. Será que às vezes não vale a pena, assim, abrir mão, sabe, do que eu tô certo e tal? E falar, não, tá bom, cara. E ser humilde. E aí, às vezes, cara, você fica pingando de porta em porta de trabalho, você nunca se estabiliza numa empresa, nunca cria uma carreira lá por causa de comportamento. E você pode puxar lá, podia puxar aí no Google agora. Maioria dos motivos de demissão das empresas. Esmagadamente aí, ó, disparado comportamento. De verdade, cara. Será que não vale a pena, às vezes? Pô, faz sentido. Cara, esse cara hoje é braço direito na empresa. Braço direito da engenharia. Por causa de uma ideia. Então, empresa é isso, cara. Empresa, quando você cria uma certa estrutura, é você dialogar muito. Dialogar muito. E eu creio muito nessa parada aqui, cara, ó. Parada da mesa. Muitas empresas grandes têm o quê? Conselho de administração, sim, não é isso? Sim. Pra quê? Para direcionar. Só que às vezes, cara, é pessoas que têm uma experiência de mercado, mas tem uma particularidade do negócio dela. Então, às vezes vende Ambev, por exemplo, vende cerveja, bebidas, né? A GM vende carro. Aí você junta isso numa mesa, sai um monte de ideia legal. Uhum. E eu falo, cara, hoje eu não tenho estrutura para ter um conselho de administração. Quem é meu conselho de administração? Minha equipe. Então, eu promovendo conversa com a galera, sentindo as dores, pegando ideia. Então, todo ano eu faço pesquisa de clima. Coloco várias pautas lá. Todo ano? Todo ano, cara. E converso com a galera, departamento por departamento. Converso com a galera direto, todo mês, para entender... Isso você mesmo faz ou você chama uma empresa para fazer? Não. Isso eu e meu sócio faz. Nós temos um RH bem legal lá dentro, lá de recursos humanos, uma equipe bem legal. Então, a gente faz um questionário lá, olhando o contexto de mercado, das nossas dores. E ali a gente avalia desde de banheiro
até uma entrega num cliente mais importante da empresa. E ali a gente direciona. Então, eu faço reuniões semanais com a nossa gerência, com o nosso corpo de gestão lá da empresa. E a gente ouve, cara, isso daí, todo o direcionamento da empresa vem dessas reuniões. Então, você se colocar assim, cara, eu sou diretor da empresa, estou no mercado há 20 anos, sou dono da verdade. Cara, isso daí, às vezes a galera vem com uma ideia que te acrescenta muito mais do que você tá preso num sistema viciado, né? Porque você é viciado do sistema. Você forma eu falo muito isso, sua cosmovisão daquele negócio, que às vezes você só enxerga daquele jeito. E aí você ouve um aqui, ouve outro ali, ouve outro lá, então você fala, uau, cara. E é semanalmente, é como se fosse gravar um podcast com a galera. Você troca ideia, você fala, pô, cara... Aí você faz reunião com a equipe comercial, você sente as dificuldades um do outro, você direciona uma estratégia. Você sente a dor do cliente, você direciona outra estratégia. E mano, isso daqui é poderoso demais, cara. Isso daqui é poderoso demais. Ô, Rogério, e onde você aprendeu tudo isso? Né? Não sei se desde sempre foi assim, desde que você tem empresa, você sempre teve essa visão de conforme você fosse escalando, crescendo, você ia ter automaticamente trocar de posição, começar a sair ali do operacional, que é o que você falou recente, cada vez menos ficar fora do operacional. Você sempre teve essa visão? Não? Como você aprendeu isso? Em que momento? Talvez foi através de uma dificuldade em que a empresa estava no momento que você falou, pô, peraí, tenho que ir para a parte da visão, não posso ficar aqui somente no operacional. Foi algum líder, enfim, que talvez você não foi preparado, que nem conforme você falou da sua infância, você foi trabalhar no Teru, você foi trabalhar em algumas outras empresas. Não sei em que momento da vida você recebeu esse direcionamento, né? Que nem você. É evidente que desde pequeno você teve esse lado empreendedor. Você sempre falou, vou ter uma loja de calçado, vou ter uma loja de material de construção, vou ter os geradores, né? Se materializou. Então você tem essa visão empreendedora, mas a gente conversa com muita gente aqui. A gente percebe que não é uma grande quantidade de empresários que tem essa visão, por exemplo. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Pelo contrário. Minoria. De vários que a gente conversou aqui. E tem gente que até entende a limitação que ele tem e fala, eu não consigo fazer, eu não quero aprender, ou, eu aloco o meu tempo em outra coisa que vai me gerar um retorno maior, eu delego para pessoas fazerem, para empresas fazerem. Por isso que eu te perguntei da pesquisa de clima, se é você ou se é uma empresa. Então, essa maneira com que você toca, essa visão que você tem para o seu negócio, foi sempre assim, não? E a partir de que momento que você foi buscando esse aprendizado, foi buscando se posicionar da maneira que você se posiciona hoje? Cara, eu digo que a prática do dia a dia me impulsionou para isso, né? Eu sempre fui o cara de pensar assim, cara, aquilo que eu falei para você lá no começo, quando eu falei que eu perdi minha mãe, que o chefe me chamou de estabanado e tal. Mano, e eu até anotei aqui, ó, teve 3 grandes momentos assim, que eu percebi que você, sei lá, deu um estalo, um insight, falou, mano, tipo, você tava tocando sua vida daquela maneira até aqueles momentos. Então foi quando sua mãe falava algumas coisas, a partir do momento que ela morreu, foi uma grande virada que você, Tem que me mexer, né? E se colocou, mano, você se sentia inferiorizado. A partir daquele momento, você, mano, tem que ser diferente. Foi pra faculdade e tal. Foi no momento que seu chefe fez aquela crítica que deu outro estalo. E também quando você conversou com o dono da empresa que tinha te mandado embora. Você tirou o peso das costas. Primeiro, a parte do que eu voltando, né? Quando o chefe falou de eu sou estabanado, que eu falei, cara, eu preciso acreditar em mim, né? E eu, nessa fase, eu comecei a entender assim, cara, eu trabalhei numa empresa, e aí eu não vou citar o nome para não expor, né? Mas nenhuma das empresas que eu trabalhei, eu aprendi lá ao longo desse período, eu falo, cara, se um dia eu for gestor, eu não posso liderar desse jeito.
Esse jeito é traumático, aprendeu é o que não arcaico. fazer. Aprendi o que não fazer. Sim. E aí eu vou até exaltar a outra parte, a empresa de geradores, que eu trabalhei lá antes de montatório, que ali eu falava, cara, que sistema legal de gestão. Então, dessas duas escolas aqui, eu tirei um aprendizado. E a visão foi assim, ó, naquilo que eu falei lá. Todo mundo tem algo a ensinar. Uhum. Foi um princípio que eu trouxe para Tório, porque eu falei, cara, eu preciso dar liberdade para a ideia da galera. Então, se eu concentrar muito em mim, eu vou limitar muita equipe. Então, se eu der liberdade, cara, que vai surgir de ideias, de insights, de visões que às vezes eu não consigo enxergar porque, a gente é limitado. Então, eu vou limitar a empresa. E eu preciso deixar a galera contribuir com a gente. Então, a partir desse momento que eu falei, cara, eu preciso, né? Eu preciso deixar mais... E foi a partir disso daí que a gente... Lá do começo dessa palavra que eu tive assim, todo mundo tem algo a ensinar alguém. Que eu aprendi a entender que, cara, a empresa precisa ser da mesma forma, precisa da liberdade. E aí eu lembro uma coisa, cara. Eu lembro pouquíssimas coisas que eu aprendi nos cursos que eu fiz de faculdade. Eu fiz FGV, que todo mundo fala, pô, FGV é da hora. Eu fiz Mackenzie e eu sou formado na UniABC, que nem existe mais, virou Unianhanguera. E eu lembro lá, cara, uma das únicas coisas que eu lembro da época de faculdade, que a 3M, ela remunerava, ela premiava as novas ideias. E aquele post-it, sabe aquele negocinho, aquela colinha, aquilo foi ideia de um colaborador dela. Aquilo virou um baita produto da 3M. Por quê? Porque ela falou assim, cara, todo mundo que trouxer a nova ideia e a gente comprar a ideia, o cara vira sócio do produto. E aquilo eu lembro. E aquilo eu falei, cara, que ideia fantástica. E às vezes eu não posso ser arrogante possível de limitar a empresa na minha ideia. Então eu falei, pô, quanto mais liberdade eu der pros caras, mais a gente cresce. Então a Tório foi criada dessa forma. Né? Até ano passado eu ia 2 vezes para a empresa, 1 vez para a empresa. E aí a galera até cobra hoje. Pô, é muito ruim você vir muito pouco. E a galera fala, né? Principalmente os mais tradicionais. É o olho do dono que engorda o porco, né? Uhum. Que engorda o gado e tal. Cara, e eu não concordo com isso. Concordo, porque se eu tenho equipe boa para gerir o negócio e eu consigo enxergar a empresa com todos os indicadores e os processos que eu tenho, quanto mais fora eu fico da operação, mais eu consigo pensar na estratégia do negócio. Lógico, eu preciso conhecer toda a estrutura e a gente tem o controle geral disso, saber tudo o que está acontecendo. E quanto mais fora eu fico, é todas as vezes que eu estou fora, que eu estou em casa, que vem as ideias novas. Então, não é que você saiu da operação. Tipo, na Não verdade, foi, você tá... claro. Exato, Eu tô operando, cara. Exato, Eu tô operando, eu tô estratégico agora. Sei. E, cara, e é assim, ó, é a maioria de erro dos empresários no Brasil. O cara se mata. O cara é gerente, o cara é tudo. Bombril. Cobra contas a Financeiro, pagar, contas a receber, RH, Cara, Marketing. aí ele, sabe qual é a cabeça dele que ele pensa? Ele fala assim, se eu contratar alguém para isso, vai ficar mais caro. E, cara, isso é perigoso. Porque até legal, você manter uma empresa saudável, você ali consegue ter o controle total da empresa, mas você vai chegar um tempo que você vai se limitar. Vai chegar num patamar que você vai ficar daquele tamanho, e aí o que acontece? O cara que tá olhando mais para o mercado, ele vai crescendo e ele começa a te cercar. E aí você vai começar a ser engolido pelo mercado. Por quê? Porque você está preso. Você está ali olhando para o negócio, você está cuidando da operação e você deixa a estratégia de lado, despreza a estratégia do negócio. E às vezes, cara, ele até contrata alguém para cuidar da estratégia. E ele faz errado, porque ele tinha que fazer o contrário. Ele tinha que cuidar alguém para cuidar da operação e ele focar na estratégia do negócio. Então, o princípio da Tório, eu e meu sócio, no começo eu tive mais dificuldade, depois ele comprou a ideia e a gente, tá assim, ó, é pensar na estratégia do negócio. Atrair investimento, como expandir esse negócio, buscar crédito no mercado, olhar para onde o mercado está soprando, ver onde a economia está mais tendenciosa, sempre fazendo uma analogia com o nosso negócio. E é o que eu procuro fazer. Né? E tô lá agora, esse ano eu tô um pouquinho mais frequente, vou 3 vezes para a empresa,
né? Vou mais vezes assim, porque eu tô estruturando algumas coisas lá. Mas eu acredito muito nisso, cara. A gente não pode ficar parado e preso na operação, né? E aí é a questão de você saber também para onde você quer ir, né? Se você perguntar para muita gente, é assim, ó. Eu sei onde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar. O que precisa? Construir o caminho. Então, quando eu falo assim, pô, o mercado de gerador, ele é muito maior do que os 500, então existe mercado. Sim. Existe mercado para 700, para 800, para 1.000, para 1.500. E o que eu preciso fazer? É chegar nesse caminho para chegar nos 800, 900. Aí eu monto uma filial aqui, eu monto outra filial ali, eu compro mais caminhão aqui, eu contrato mais pessoas ali e tal. Aí você vai dando forma pro negócio, dando corpo, né? E aí assim você vai tocando o barco. E pegando esse gancho, para pegar o gancho para falar do Lucas, né? Você acredita na política do ganha-ganha. Você é o cara que... Os caras que estão com você, você pratica isso, né? Ou não? Claro. Então, meu jovem... Já deu pra ver, né? Que sim, exatamente, né? Porque assim, cara, a gente tem um parceiro que a gente vem falando já há algum tempo, que é um chinês, que é o Lucas da Epifani, que ele trouxe essa mentalidade da China pro Brasil, que muita gente aqui no Brasil fica com o pensamento de o chinês estar vindo pro Brasil e vai dominar o Brasil inteiro e vai tirar todos os cargos estratégicos, vai quebrar todas as empresas. E o Lucas não, cara. Ele veio com o pensamento de eu vou ganhar, mas você também tem que ganhar. E a galera que trabalha com ele já tá comprovando isso. É ou não é, meu jovenzinho? Exatamente. Galera, para você que ainda não conhece, a marca Epifani é uma marca de confecções onde o Lucas, que nem o meu Lucas falou aqui... Ai, lindo. Ele busca sempre trazer o melhor negócio para você, lojista, com o intuito que você consiga também gerar o melhor negócio para o seu cliente através do melhor custo-benefício, com produtos de muita qualidade, com um preço muito bom. Para isso, ele montou uma estrutura completa diretamente lá na China para conseguir trazer esse produto para o Brasil com esse melhor custo-benefício que a gente falou. Então você, por exemplo, que tem uma grande loja de confecção e quer desenvolver uma coleção exclusiva, que é um dos grandes diferenciais de mercado. Consegue lá com a Epifani, Lucas? Consegue, se consegue, meu jovenzinho. Você sonhou de noite. Certo. Passou para ele, de manhã tá pronto. É o famoso pensamento chinês. E detalhe, você vai para a China com ele e vai ver todo o seu sonho clarificado em cima de uma mesa como essa, meu jovenzinho. Para você que tem uma estrutura mais enxuta, não quer desenvolver, quer apenas trabalhar com os produtos diferenciados, com o melhor custo-benefício do mercado. Aonde consegue encontrar aqui no Brasil? Dá para trabalhar, não dá para trabalhar? Como funciona, meu jovem? Com certeza dá, galera. Então, ó, na região do Brás, tão conhecida aqui em São Paulo, Rua Henrique Dias. Olha o showroomzão. Toda a coleção disponível na pronta entrega. Então, você, lojista que quer ter acesso a esses produtos, vai lá no showroom, conheçam as peças ou entre em contato também através da gente, através das redes sociais dele. Você consegue ir lá, tá comprando naquela hora, já levar para sua loja, fazer um bom giro dos produtos e voltar lá para estar fazendo reposição. Então, tanto para quem quer desenvolver uma coleção exclusiva e se diferenciar, ou para quem quer ter acesso ao produto já pronto, consegue da melhor maneira possível, de forma rápida e fácil, não é não, Lucão? Sempre na moda com elegância. É Epifani, né, meu jovem? Nossa senhora! Eita, bundão, velho. Rogério, cara... Qual é o nome aí? Lucas? Lucas da é o Epifani? chinês. É, Lucas o Ô, Lucas, parabéns aí pela loja, hein, cara? Você viu aí Diferente, né? o layout, o design da loja? Volta aí, produção, na loja ali, por favor. Léo, Aí, Nossa, ó. Ô, louco, hein? É de luxo aí, hein, ô Lucas? Cara, parabéns aí e pela assim, loja, ó, cara. Não é por nada não, Rogério, mas o cara, ele veio... O layout, o design da loja, a iluminação. Não, o showroom dele, que é em cima. Ó, o showroom dele. A gente gravou um episódio aí, inclusive. A galera que pode legal, até cara. acompanhar. Olha o teto que moderno ali, a arquitetura ali bem top. Ele veio com um pensamento totalmente diferente, cara. E a galera que trabalha com ele tá comprovando isso. Ele falou, eu não quero ser mais um aqui no meio do povo. Vou me diferenciar. E aí começou a fazer igual a Tório, né? É ou não é? Porque você falou... E assim, tem mercado pra todo mundo. Só que você... Vou até usar um bordão do Wendel. Você é diferente dos iguais. É isso. Porque assim...
não adianta a gente ser mais um no meio da multidão, cara. A gente tem que ser visto, velho. Pros nossos... Porque concorrência tem em todos os ramos. Só que o que eu penso, né, cara, no meu ramo mesmo, tem vários representantes e tem várias empresas que produzem o mesmo produto que o meu, que eu vendo. Só que pra fazer o que eu faço, com toda a humildade do mundo, cara, o cara tem que ser muito bom, velho. Porque o meu cliente, eu trato ele, cara, muito melhor do que eu queria ser tratado. É o que eu penso. Então, isso eu tava até fazendo... Discordo, porque você merece o melhor, cara. Você tá louco. Ó, eu não vou finalizar porque eu preciso terminar o pensamento. Senão eu ia finalizar com essa frase sua aí, ó. Eu tava dando um treinamento de vendas e eu tava falando isso pra galera da loja, cara. Muita gente vem falando que a internet vai dominar o mercado. Eu concordo e discordo. Eu acho que a internet ela vem pra agregar o nosso mercado. Ela não vem pra dominar tudo, ela vem agregar, ela vem somar. Porque eu sou aquele cara que eu pago por um bom atendimento. Eu vou numa loja mais longe e eu pago mais caro dependendo do atendimento. Não sei se você é assim, mas lá em casa eu falo pra minha esposa, vamos comprar uma roupa, às vezes eu vou na loja do fulano de tal lá, porque aquele cara é gente boa, o cara me trata... Atende bem. Atende bem. E eu sei que é mais caro, mas eu vou pelo atendimento. E eu acredito que o atendimento, o tete a tete, o aperto de mão, o cafezinho, ele vale muito mais do que olhando só o preço. Então eu zelo por isso. E você é um cara não puxando o saco, mas, pô, você é um cara que se diferencia no mercado. Não à toa que você tá crescendo o tanto que tá crescendo. Então é o que o bordão que o Wendel usa, é verdade, cara. Nós somos diferentes dos iguais. Eu não posso ser mais um no meio do bando lá, né? Eu tenho que me diferenciar, né, cara? Então eu vou colocar uma camisa amarela no meio de todo mundo tá de preto, velho. Vão me ver. Entendeu? Mais ou menos assim, né, Rogério? Não, meu jovenzinho. Meu... Ia falar alguma coisa? Conclui aí. Deixa eu só pegar um gancho do que o Lucas tá falando. Porque assim, ó, eu faço... Quando eu tô com a galera lá, eu falo também assim, né? Se você for chamado de medíocre, geralmente você até se ofende, né? Pô, você é um medíocre, cara. E aí, medíocre, o que é medíocre? A média. É um cara da média. É um cara da média. Cara, e não tem como você se destacar se você for na média. A maioria é média hoje, cara. A maioria é média. Você só se destaca quando você dá algo a mais. Quando você entrega algo melhor, quando você faz algo melhor. Né? E não adianta eu querer me destacar até na empresa, né? Quem trabalha como colaborador de alguma empresa aí, cara, fazendo o que todo mundo faz. Quer receber promoção, ser reconhecido dentro da empresa? Seja acima da média. E de verdade, cara, poucos conseguem ser acima da média. Né? Por quê? Porque todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer o esforço, né? O esforço para o resultado. Então, a maioria da galera, quando eu falo assim, pô, se eu te chamar de medíocre, você vai se ofender? Vou me ofender. Então, cara, a maioria é medíocre. A maioria. Às vezes eu me sinto medíocre em muita coisa. E para eu surpreender, eu tenho que ser um pouquinho diferente. Tem que estar acima dos outros. E poucos enxergam isso, né? Então, serve até uma dica para nós aí, né? Até para nós aqui. Sim, né? sim. O que eu preciso ser diferente, entregar melhor aqui quando eu gravar um podcast? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer como empreendedor para o mercado, para o meu cliente? O que eu posso fazer como colaborador para a empresa que eu trabalho? Né? E, cara, o princípio é o mesmo. Não é para mim mesmo. Cara, aqueles caras que criam esse pensamento, fazer isso trabalhando para os outros, o cara nunca vai para frente. Sim. Nunca vai para frente. Então, você tem que estar sempre à frente, assim, cara, independente de quem é. E aí cabe a empresa enxergar isso, né, cara? Aí eu falo, minha obrigação como empreendedor, como gestor, como empregador, é assim, ó, tá de olho naqueles caras que estão se destacando. Senão a incompetência é minha. Se eu deixar o cara embora porque ele não foi reconhecido na empresa, a incompetência é minha. Então eu provoco a galera a ser acima da média, mas o meu papel é estar enxergando aquele cara para alocar ele para uma área que merece o destaque que ele está se desenvolvendo, né? E é isso. Nossa, finaliza daquele jeitinho, agradecimentos daquele jeito. Rogerião, muito obrigado por você ter aceito estar aqui conosco, compartilhar suas ideias. Você mesmo falou aqui em algum momento, quando você conseguir, através da sua mensagem, impactar mudar de alguma maneira, assim como você fez com um colaborador lá seu, que hoje é braço direito, como é o nome dele? Antônio. O Antônio. Meu, isso daí você já não tá ajudando somente o seu negócio, melhorar o seu negócio. Você, de certa forma, está transformando de alguma maneira o seu ciclo, o mundo.
né? É isso que a gente sempre pensa aqui. Foi até um dos motivos da gente criar o podcast. Se a nossa mensagem conseguir ajudar uma pessoa, Já valeu. pô, né? A gente não pode ficar ali somente no nosso mundinho, sem pensar em impactar, de alguma forma agregar alguém. Dá pra ver que você vem fazendo isso muito bem. Então agradeço muito você ter aceito o nosso convite, ter compartilhado tudo isso que o Lucas já conhecia comigo, com os nossos seguidores, né? Então, gratidão eterna. A gente vai contar com você para muitas coisas, conte conosco também. A gente acredita muito em tudo que você falou aqui, mano. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? É o que vocês fazem todos os dias e fala, pô, cara, a honra, né? O privilégio de participar, né? Tentar contribuir com algo. Às vezes depois sai daqui e fala, pô, cara, teve aquilo que eu deveria ter falado e não falei. Teve aquilo que era para falar, que não era para falar e eu falei. Mas trocando ideias. Sei que eu também aprendo, né? Aprendo mais do que ensino nessa mesa, né? Com tudo isso e agradeço aí a oportunidade e o convite. A gente pensa assim, ó, Rogério, aqui eu acho que você também, até por questão de religião, eu não acredito em acaso. Eu acredito que tudo que a gente fala, o que a gente falou, o que a gente fez, é porque era para ter sido falado nesse exato momento e com certeza alguém tá ouvindo e, cara, putz, é isso. Mudou. Isso é o que o Japa falou. Se ao menos uma pessoa, não precisa mais do que isso, uma pessoa entender um pouco dessa mensagem, pra gente já valeu. Independente de quem seja. Então, assim, de coração mesmo te agradeço. Sabe que eu tenho um carinho especial por você, enorme por você, pela sua família. A gente tem um churrasco marcado em Bragança, que era pra ter acontecido em outubro. Já tem até o grupo lá, né? Então, aquele grupo nasceu, falou 2 dias e parou, né? O né? grupo tá mais parado que saci de patinete, né? Então, assim, galera, pra você que chegou até aqui, não se inscreveu, não compartilhou, pelo amor de Deus, tem alguma coisa pra falar pra essa galera? Tem, pelo amor de Deus, né, galera? Vocês... Volta um pouquinho, vocês viram tudo que o Rogério entregou aí, né? Então, em agradecimento a ele. A ele, né? Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!